Bom, então vamos iniciar as medidas, né? A tirar as medidas. Eu tô com esse vestido porque essa base da blusa que eu vou fazer com vocês é a base que eu usei até aqui para fazer o meu vestido, para fazer exatamente esse vestido aqui que eu tô usando, tá? Então vocês podem ver que o decote ele tá bom, né? Não tá formando papo. Aqui o tamanho da cava tá bom também. A pence tá bem assentada. Então, por isso que eu decidi escolher esse vestido para fazer essa aula, para mostrar para vocês que essa base da blusa que eu vou ensinar é essa aqui, né? O ombro certinho aqui no ossinho, tá? Então, essa base que eu vou ensinar para vocês, tá? Aí, Aliana, eu quero fazer vestido. Você vai fazer só a base da blusa? Então, a base da blusa vem até aqui a cintura, daqui para baixo é a base da saia, que eu já expliquei aqui também no canal, como eu falei, né? Então, a base da saia eu também já ensinei. Então, é só juntar a base, faz a base da blusa, depois aplica a base da saia, não tem mistério, tá bom? Então, vamos lá. Para uma blusa, já que a gente vai modelar sem gabarito, né? A gente vai modelar ela do zero. Então, a gente precisa de várias medidas que o gabarito já dá pronto para a gente, né? Então, a gente precisa de várias medidas. Então, nós vamos começar por uma medida importantíssima para o ombro e para o decote, que é essa medida aqui do que a gente chama de costado, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como tirar essa medida. Você vai botar a fita métrica nesse ossinho do ombro que você tem, onde acaba o seu ombro, e aqui até o outro ossinho também. Se você acha difícil tirar essa medida sozinha, deixa eu virar assim, não sei se vai dar para ver. Meu cabelo tá atrapalhando um pouco, né? Mas é a medida de ossinho ao ossinho. Isso a gente chama de costado. Então anota aí, costado, e aí põe a medida do seu costado que deu, né? Essa medida do costado, eu tô olhando ali para ver a minha, se eu anotei, a minha tá ali anotada. A medida do costado, você vai usar ela dividida por 2. Por quê? Porque quando a gente vai fazer o desenho, a gente vai pegar essa metade aqui, né, do centro para o lado. Então, se eu tirei a medida daqui até aqui, eu só quero a metade dela, né? Então, você pega essa sua medida aí do costado e divide por 2. Ah, Eliana, não sou boa nas matemáticas. É comum, normal, né? Então, o que tem uma sugestão boa? O meu costado deu 38. Aqui, meu costado deu 38. A minha fita métrica me informa, olha, que metade de 38 é 19. Tá? Então, eu já tenho aqui, metade do meu costado é 19 centímetros. Ah, Eliana, a minha fita não tem essa característica. Não tem problema também, ó. Nada é problema, vocês estão vendo. O meu costado é 38. Ah, eu quero saber a metade? Olha, é só dobrar a fita métrica, ó, até chegar no 38. E aí a metade aqui, ó, 19. Tá vendo? Então, você pode fazer assim também. Dobra a fita pela metade que você encontra a metade do seu costado. Aí, vamos continuar. Vamos tirar a medida do ombro. Eu vou começar assim de cima para baixo para eu não esquecer de nenhuma, né? A medida do ombro também é fundamental, tanto para, se você vai colocar a manga, o ombro ficar no lugar certo, né? Não ficar curto nem comprido demais, que a base tem que ficar certinha. Depois, assim, a cava mais para dentro, a cava mais caída, isso é interpretação de modelo, tá? Então, a gente está falando da base. Na base, o ombro tem que estar aqui certinho onde termina. E isso é importantíssimo também para o cálculo do decote, entre aspas, né? Que o nome disso daqui é degolo. Decote é depois. Decote é esse aqui, o desenho que eu fiz, isso aqui é o decote.
Aqui em cima, como é a base, a gente chama de degolo, tá? Então é importantíssimo essa medida do ombro tá certa, tá? Então você vem aqui, olha, onde acaba o meu pescoço e vai até aquele mesmo ossinho, tá? Aquele mesmo ossinho. Tá? A minha medida de ombro é 13 centímetros, a sua, né, vai variar. Então você anota aí 13 centímetros, ombro 13 centímetros. Quer dizer, a sua, né? Ombro, a sua medida. Uma medida muito importante também para a qualidade da sua cava é essa queda do ombro. A gente tem alguns padrões, sabe? A gente tem padrões para queda de ombro. Mas se você está fazendo sob medida, você já está tirando as medidas de alguém, ou sua, ou de outra pessoa, então aproveita e tira a queda do ombro, né? Para a sua cava ficar o mais perfeita possível. Tá? A medida do ombro a gente tira assim, da descida do ombro, ó. A gente põe a mão reta e aí você mede essa queda também no mesmo ossinho, tá? Então a minha, ó, eu tô aqui no meu ossinho, 4 centímetros. A minha tá bem dentro do padrão de 4 centímetros. Mas isso não significa que a sua ou da sua cliente possa estar, porque o padrão que a gente usa para queda de ombro é de acordo com o comprimento do ombro. Então, mas às vezes acontece da pessoa ter um ombro curtinho e bem caído, aquele ombrinho tipo garrafa, né, no formato de garrafa. Então, acontece às vezes da queda do ombro ser bem maior do que o padrão para o comprimento dela. Então, você, já que está tirando medida, aproveita, né? Põe a mãozinha reta e tira a queda do ombro. A minha é 4 centímetros. Agora nós vamos tirar a altura da frente. Bom, voltei e amarrei aqui um cordão na minha cintura natural, tá? Então, para base, a gente sempre usa as medidas naturais. Então, aqui é a minha cintura, eu marquei aqui com um cordão. Caso a sua cintura não seja muito definida, como a minha é, basta você virar, dobrar o seu corpo ou pedir para a cliente fazer isso, que aí onde ela quebrou, dobrou, é a cintura natural dela, ou sua, né? Então isso aqui é um guia, botou isso aqui, pronto, não mexe mais, tá? A pessoa tem que ficar imóvel e a fita tem que ficar parada, paradinha onde ela tá. Aí para tirar a sua altura frente, que é a que a gente vai usar para esse passo a passo, você vem aqui da altura mais alta do seu ombro e vem até a sua fita. E vem até aqui a fita. A minha fita tá muito pro alto. Só de olhar assim eu já vejo que tá alta. Não tá na minha cintura não. Agora tá. Eu me mexi, tá vendo? É só se a gente se mexer que ela sai do lugar. Então você tira a altura da sua frente até o seu cordãozinho, tá? Aí anota lá, altura frente. E aí marca a altura, no meu caso, 43 centímetros. Agora nós vamos para essa região do busto, tá? Então várias medidas são com base no busto, no meu passo a passo, né? Até a cava eu calculo com base no busto, porque é muito comum as pessoas terem busto grande e às vezes formar papo na cava por conta do volume do busto. Então eu gosto de usar o busto como base de cálculo para a cava. Então eu vou tirar aqui a medida do meu busto. Então tem algo interessante. Primeiro, você tem que tirar a medida do seu busto com o sutiã que normalmente você usa. Então a pessoa tem que estar usando o sutiã que ela mais usa, o estilo que usa. Ah, eu gosto muito de sutiã com bojo. Então você tem que fazer a medida com o sutiã com bojo. Ah, eu não gosto de bojo, então você faz o sutiã sem o bojo. Ah, eu não uso sutiã. Então tem que ser a medida sem sutiã, entendeu? Então tudo conforme o hábito
da pessoa nesse sentido, tá? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, a outra coisa é você ver, não pode estar caída aqui a fita métrica. Uma coisa que eu acho importantíssimo fazer, e eu não vejo normalmente as pessoas fazerem, é você na hora da medida do busto, você tirar assim o normal, se quiser, e aí pedir para a pessoa inspirar. Por quê? Porque você precisa ter essa folga para a pessoa respirar, né? Então eu sempre peço, inspira bem fundo. Aí isso tudo se dilata. E aí o meu busto passa para 88. Ele normalmente com sutiã que eu gosto de usar, ele é 86. Quando eu inspiro e largo a fita, ele para no 88. Olha a diferença que dá, né? Então eu costumo pedir isso na hora que eu vou medir o busto, eu peço, inspira. Aí a pessoa inspira, eu solto a fita e vejo até onde vai. É essa medida que eu uso, depois da inspiração, tá? Então no meu caso, quando eu inspiro, o meu busto dá 88. Então anota aí, medida do busto, tá? Bom, então o que você vai fazer com essa medida de circunferência do busto? Você vai dividir ela por 4. Ah, Liana, por que eu vou dividir ela por 4? Porque você tirou toda a circunferência, não foi? A medida completa dela. Mas o que você desenha é só esse lado da frente e só metade das costas. Então é como se o nosso corpo fosse dividido por 4, ó. 1, 2, 3 e 4. Então por isso que eu divido por 4, porque aqui é só a quarta parte da circunferência completa. Então por isso que essa medida de circunferência do busto eu divido por 4. Agora nós vamos fazer a altura do busto. Para que serve essa medida da altura do busto? Para a pence, tá? Então são duas medidas que a gente vai usar para as pences: a altura do busto e a distância, a separação do busto, tá? Então eu vou tirar aqui a minha medida de busto. Deu 27. Então, aqui na parte mais alta do busto até o seu mamilo, 27 centímetros no meu caso. Então, anota aí, altura de busto e põe a sua. Agora, a gente vai ter a separação de busto. A separação de busto é de um mamilo ao outro. Então, você vem de um mamilo ao outro e aí você tem a sua separação de busto. A minha deu 18. Então, com essa medida da separação de busto, você vai usá-la pela metade também. Você vai usar ela dividido por 2. Por quê? Como eu falei, você tirou aqui, só que você só vai desenhar daqui para cá. Então, é a metade da separação do busto que você vai usar. Então, anota aí, metade da separação do busto e põe a sua medida, ok? Então, agora nós vamos continuar com a parte já da cintura. E aí, a cintura, você vai passar a sua fita métrica. E aí, você tem que tirar de uma maneira que você fique confortável em pé. Bom, então agora vamos tirar a medida da cintura, onde está esse cordãozinho, tá? Então você vai pegar a circunferência da sua cintura e você tem que estar numa posição ereta e confortável, o jeito mesmo que você fique em pé. Então põe aí, anota aí cintura e a sua medida da cintura. O que você vai fazer com essa medida da cintura? Do mesmo jeito que o busto, você vai dividir por 4, tá? Pelo mesmo motivo do busto. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4. Então, você vai desenhar só o 1, né? Dessas 4 partes, você só vai desenhar
esse pedacinho. Então, por isso tem que dividir por 4. Aí, aquela dica da dobra da fita é a mesma, né? Tipo, é difícil dividir por 4, então vamos lá. A minha medida que eu tenho anotada ali da minha cintura é 68. Aí 68 me diz que a metade é 34. Então, eu venho para o 34 e aí eu vejo que a minha metade de 34 é 17. Então, a minha medida dividido por 4 é 17. Então, se a sua fita métrica não tem essa função escrita lá, o número, vamos dividir com a dobra da fita, como eu falei, né? Então, eu tenho aqui o 68. Eu pego a ponta da minha fita e encaixo aqui no 68. Dobrei uma vez. Então, eu cheguei aqui, ó, ao 34. 34. Então, 34 é a metade, mas eu quero mais uma divisão, eu quero dividir por 4. Aí, no 34, eu dobro de novo a fita. Encaixo no 34. Tenho mais uma dobra. Aqui eu tenho 17, né? É o valor da minha cintura dividido por 4. Então, não tem calculadora, não tem problema. Vai dividindo assim a fita que você encontra a quarta parte da sua cintura. Bom, então a base da blusa a gente desenha só até a cintura, tá? Então eu vou parar aqui na medida da minha cintura. Caso você já queira fazer a sua base, já contando com o comprimento da blusa, aí eu vou dizer, você precisa tirar essa medida aqui de altura do quadril, essa medida aqui de altura do quadril, até o ossinho, até a parte mais larga do seu quadril. No meu caso, o meu é 22, tá? E aí você vai precisar também tirar a largura do seu quadril. Você vai tirar a largura do seu quadril também, na parte mais volumosa, tá? Na parte mais volumosa do seu quadril, você vai medir. E aí, essa medida você também divide por 4, tá? Só que essa aula eu vou parar ela aqui na cintura, porque é só uma base, né? Então, essas adaptações, já o comprimento da blusa e tal, aí já é interpretação de modelo, né? Não é a base em si. A base é como se fosse o esqueleto para toda a modelagem da sua roupa, né? Da sua blusa nesse caso. Então, agora vamos para o papel entender todas essas medidas que a gente tirou, tá bom? Vamos lá. Bom, então vamos pôr no papel, né, todas essas medidas que a gente tirou e conversou sobre as explicações dela. Primeiro de tudo, você vai traçar um esquadro, 2 linhas em esquadro. Ah, Liana, eu não tenho um esquadro. Então, pega o canto de um caderno, tá? Pega o canto de um caderno e faz esse esquadro aqui, porque essa posição em esquadro é importantíssimo na modelagem, tá? Para a roupa não ficar torta. Então, esse esquadro precisa ser feito. Se você não tem um esquadro, pega um caderno, né, do seu filho, algum caderninho, se for de capa dura é até melhor, tá bom? Bem, então nessa primeira linha eu vou aplicar a medida do costado, porque é bem aqui, né, no nosso ombro, é a linha mais superior mesmo do nosso corpo. Então o meu costado, a gente tem que marcar aqui a metade dele, lembra que eu falei que era a metade do costado? Então eu vou marcar aqui 19 centímetros, que é a metade do meu costado. Aí você vai marcar a sua, claro, né? Então, eu estou marcando aqui 19 centímetros. Eu quero formar um quadrado aqui com a metade do costado e a altura da minha cava. A altura da cava, eu costumo usar a medida do busto como referência, tá? Então, eu vou pegar a medida do meu busto e dividir por 4, como eu falei, né? Na hora que eu tirei a medida. Então, o meu busto dividido por 4
é 22 centímetros. Como o meu busto tá dentro do padrão, né, de industrial, então eu costumo seguir uma tabela industrial nesse caso. Então, meu busto é 88, dividido por 4 dá 22. E aí, na tabela, diz que eu tenho que diminuir 2 centímetros. Então, 22 menos 2, eu tenho 20 aqui de altura de cavo. Eu vou colocar aqui na tela essa tabela, essa referência aí de busto e quanto você tem que diminuir, tá bom? Então, assim que aparecer na tela, dá um pause e copia, tá? Essa tabelinha para você ter essa tabela. Dá muito certo essa cava, tá? Então, eu recomendo que você use essa tabela. Então, aqui eu tenho a altura da minha cava, que foi meu busto dividido por 4 menos 2, no caso da tabela, e eu tenho aqui o meu costado. E aí eu tenho que fazer um quadrado aqui. Eu vou fazer com esquadro, mas você pode fazer com a medida mesmo, tá? Põe 19 aqui, aí 20 para cá, tá? O importante é formar esse quadrado, tá? Acostado e cava, tá bom? Agora, a gente vai aplicar a medida do ombro, tá bom? Então, a medida do ombro, ela é com base naquela descida, não é? Eu não falei que aqui o ombro desce? Então, a gente tem que acompanhar essa descida. A minha descida de ombro foi 4 centímetros, que nós medimos, né? Se você não medir essa descida de cava, essa descida de ombro, existe também um padrão para isso, um padrão para queda de ombro. E aí eu vou pôr na tela também a tabelinha da queda de ombro, caso você queira usar um padrão, tá? Mas o ideal é você medir na pessoa mesmo, como eu medi em mim. Agora, a partir daqui, dessa descida do ombro, eu vou aplicar a minha medida de ombro. A minha medida de ombro é 13, né? Então, eu vou botar o 13 aqui na queda do ombro. E aí, eu vou encontrar até a linha do costado. Então, aqui do costado até a queda de ombro, eu tenho que ter 13 centímetros. Com isso, primeira vantagem de fazer assim, o ombro fica exatamente correto. Segunda vantagem, eu não preciso calcular nada para descobrir o meu decote, o meu degolo, tá? Então, aqui é que é o fim do meu degolo. Degolo não é decote, como eu falei, né? Então, eu vou medir aqui quanto que sobrou para o meu decote. 6,5. Então, 6,5 é essa medida aqui do meu degolo. Então, já que aqui deu 6,5, para baixo eu vou botar 6,5 também. Então, vou botar aqui 6,5 aqui para baixo. Na diagonal, também vou marcar 6,5. E aí você já tem como traçar a curvinha do seu decote. Pode ser até a mão livre, porque a gente tem esse guia aqui. Então, você tem aqui a curva do degolo, né? Muita gente chama de decote já aqui, mas o nome certinho mesmo é degolo, tá? Então, eu já desenhei aqui o meu degolo. Agora,
vamos para o desenho da cava. Então, a gente já definiu decote, ombro, agora vamos definir aquele desenho bonito da cava. Nessa linha da cava, eu vou pegar de novo o meu busto. Por isso que eu gosto sempre de usar o busto como referência, né? Então, eu vou pegar aqui o meu busto dividido por 4, que no meu caso é 22. Então, vou prolongar a minha linha aqui até o 22. Prolonguei a linha da cava. Aí, eu vou encontrar a metade da cava. A metade da minha cava tá em 16. Então, eu vou botar aqui 8, a metade, né? A metade da minha cava é 8. Nessa medida da metade da cava, eu vou entrar aqui 2 centímetros. Para quê? Para poder fazer aquela curvinha da cava. Então, a sua curva tem que pegar. Em miniatura é um pouquinho mais difícil de fazer um desenho bonito, né? Mas vamos lá. Você tem que pegar esse ponto superior aqui da cava, esse aqui do meio e esse aqui da ponta. Com a curva francesa, isso é bem fácil de fazer. A gente tem que tentar fazer meio reto aqui até esse pontinho do meio. E aí depois a gente vem e faz o resto da curva. Se ficar bico, você desfaz o bico. Então aqui tá a minha cava. Vou até descer aqui mais um pouquinho, cavala mais um pouquinho aqui. Pronto. Deixa eu tirar esse aqui que não tá, que ficou errado. Então aqui é que ficou o desenho bonito. Na miniatura é melhor fazer à mão até do que usar a régua. Mas no tamanho natural, com certeza, a régua é melhor, tá? Bem, então aqui já terminamos a parte da cava. Agora nós vamos passar para a parte do busto, né? Além de eu ter que ter o tamanho do busto correto na blusa, a pence também é com base no tamanho do busto. Então, eu vou colocar a minha altura de busto. A minha altura de busto era 27 centímetros, né? Até o meu mamilo. E aí eu vou traçar essa linha aqui do busto. Essa é a minha linha do busto. Não precisa se preocupar com medida agora não. O que eu vou marcar nessa linha do busto? Eu vou marcar a separação do busto. A separação do busto é a metade dela, né? Você tira de um mamilo a outro e pega a metade. Então, a minha era 8, né? A minha era 8. Vou marcar aqui 8. Então, isso aqui é importantíssimo para a definição das pences. Você ter essa marca aqui da separação do seu busto na altura certa do busto também, né? Bem, aí agora eu vou marcar a minha altura de cintura. Vou para a cintura. A minha altura de cintura é 43. Eu novamente traço uma linha em esquadro. Você pode usar o caderno, se você não tiver esquadro. E aqui ela é a linha da cintura, aqui é a linha do busto, né? Vou botar aqui busto. E aqui é cintura. Nessa linha da cintura, a gente vai marcar a nossa cintura dividido por 4. A minha dividido por 4 deu 17. Então, vou marcar aqui 17. E eu já quero acrescentar
3 centímetros para pence de cintura. Então, 17, 18, 19, 20. Tá? Então, aqui eu marquei 3 centímetros para minha pence de cintura. Liana, por que você botou 3 centímetros se as pessoas normalmente colocam 2? Eu também tenho uma aula onde eu explico aqui porque que no meu caso, sob medida para mim, eu gosto de botar 3 centímetros, tá bom? Então, vou deixar o link para vocês assistirem a aula. Aí eu venho aqui da cava até essa lateral com pence e fecho a minha cintura. Vamos agora desenhar a pence. Vamos desenhar a pence. A pence não é aqui que tem que ser, então aqui na cintura eu vou botar a mesma medida que eu botei aqui, que foi 8. E aí eu faço uma linha de apoio. Eu faço uma linha de apoio para desenhar a minha pence. E aí não foi 3 centímetros que eu acrescentei? Então eu vou botar aqui, olha. Vou dividir esses 3 centímetros, vou botar 1,5 de um lado e 1,5 do outro. Aí eu venho até o topo dessa minha pence e faço o desenho da pence de cintura. Então, eu tenho aqui essas medidas. Então, vou tirar essa linha aqui excedente. Vou tirar essa daqui também. E aqui também tem uma linha aqui a mais, que eu não preciso dela. Vou tirar, para não ficar muita bagunça de linha. Então, assim, nós terminamos a base. A base da nossa blusa já tá pronta, tá? A frente, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, base, frente. Tá? Base frente sob medida na modelagem livre. Aí, você me pergunta, Liana, mas alguns modelos pedem pence no busto. Como é que você desenha a pence no busto? Então, isso que a gente vai ver na continuação da aula. Bom, para pence de busto, eu pessoalmente não gosto de desenhar a pence de busto na base. Eu gosto de desenhar a pence de cintura. As outras pences eu prefiro sempre fazer transposições. Então, isso também vai entrar aí na nossa aula, né? Que eu ainda não ensinei no meu canal, que é transposição de pence. Então, para pence de busto, isso é uma questão de gosto pessoal, tá? Mas eu gosto de descer aqui na lateral 10 centímetros. Eu gosto de descer 10 centímetros aqui na lateral. Aí eu venho e traço uma linha direto nesse topo aqui da pence de cintura. Tá? E aqui a canetinha não saiu. Pronto. Eu gosto de traçar uma linha, né, até o ápice. Isso com certeza tem que ser feito. Todas as pences da blusa convergem para a separação do busto, para onde está o mamilo do busto, né? Então, desci aqui 10 centímetros e tracei uma linha até lá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou recortar essa base. Cortei aqui a minha base, aí eu vou fazer um corte justamente nessa linha que vai ser a minha pence de busto. E aí eu venho, fecho essa pence de cintura. Fecho a pence de cintura. E aí eu tenho aqui, ó,
a minha pence de busto aberta, tá vendo? Então, eu fechei essa pence e abro ela aqui. Então, assim, eu tenho uma base com pence de busto. Aí você diz, Liana, mas eu quero as duas, tá? Eu quero uma base com a pence de busto e com a pence de cintura. Aí vamos lá. Aí você pega essa base e vai ter que copiar ela, tá? Vou botar aqui bem esquadrada. E aí você copia essa base em outro papel. Aí você traça essa nova pence que se abriu. Você vem com ela até aqui, né? Até o topo. Depois eu prefiro riscar com a régua, tá? Vou só fazer as marcações. Então agora eu vou fazer aqui as marcações com a régua do ombro. Deixa eu completar aqui a cava. Vou fechar aqui na lateral. Minha canetinha tá falhando. Vou marcar essa pence. Aí vou traçar aqui essa minha nova cintura. No caso, se eu quiser, então, ela tá aqui com 17 centímetros, né? Eu posso novamente acrescentar 3 centímetros, 1, 2, 3, aumentar ela aqui. Nessa medida aqui de 8 centímetros, eu traço de novo a linha de apoio, ponho 1,5 de cada lado e retraço essa minha pence de cintura. Aí agora eu tenho tanto a pence de cintura quanto a pence do busto. Então eu vou recortar, como ela já é definitiva, eu vou dobrar essa minha pence para poder recortar. Vou recortar com a pence dobrada. Aqui eu tenho que retraçar minha lateral. Retraçar a lateral. E aqui também eu vou fechar a pence para cortar a lateral também. Dobradinho, venho aqui na lateral e corto até a cava. Aí termino o recorte. Então, com isso, eu tenho uma base que tem tanto a pence de busto quanto a pence de cintura, tá? E aí você escolhe o que você faz. Eu, pessoalmente, só uso mesmo a pence de cintura. Eu raramente uso essa pence de busto. Mas, para quem quer fazer, tá aí, ó. Tá aí a pence de busto. Então, agora, nós vamos fazer as costas. Bom, para as costas o início é o mesmo, tá? É igualzinho. Traça o esquadro. Se não tiver esquadro, usa a capa do caderno. Vamos aplicar
a metade do costado, no meu caso é 19, e a altura da minha cava foi 20, né? Foi meu busto dividido por 4 menos 2 centímetros. E aí eu vou fazer aquele quadrado entre a linha da cava e o meu costado. Eu fiz aqui o meu quadrado. Para o degolo, eu uso a própria frente, tá? Eu nivelo a frente e marco aqui onde ficou o meu degolo. Viu como é que é simples? Nem precisa calcular. O ombro das costas, ele sempre é mais alto que o ombro da frente. Então, eu vou subir aqui no degolo, eu vou subir 2 centímetros. Desci 2 centímetros, subi na verdade, né? Subi 2 centímetros no degolo. A minha queda de ombro da frente foi 4 centímetros, mas eu já tenho 2 subindo aqui, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a minha frente, olha, nivelar direitinho, botar o ombro e traçar aqui o meu ombro novo. Ele tem que ter 13 centímetros. Então, eu já fiz o meu ombro e a minha queda de ombro já de acordo com a mesma queda da frente. Basta eu usar a frente como o gabarito, tá vendo? Não preciso calcular nada. Então, esse decote eu não costumo na base descer nada aqui. Então, aqui eu já tenho o meu degolo aqui das costas. Já tenho aqui a minha descida de ombro. Agora vamos fazer a cava. Aqui na cava, essa linha da cava, eu vou aplicar o meu busto dividido por 4, que vai dar 22. Aqui. Vou encontrar a metade da minha cava. A metade, aqui a minha cava tá marcando 15, 16, 17, 18. Então, vou marcar aqui 9, a metade da minha cava, 9. E vou entrar só 1 centímetro, tá? Só vou entrar 1 centímetro na minha cava. Por quê? Porque a cava das costas é menos cavada que a da frente, tá? Então, vou fazer uma cavinha aqui. Eu acho que com a mão é melhor, mas vamos lá. E aqui é mais retinho. Deixa eu acertar ela aqui com a mão. Na miniatura, às vezes é melhor fazer com a mão mesmo. Então, eu tenho aqui a minha cava das costas. Você vê que ela é bem menos entrada, né? Agora, nós vamos marcar a nossa altura de cintura. Ah, Lena, mas você vai botar a mesma altura da frente nas costas? 43? Sim. Vou marcar a mesma medida, sim. Por quê? Porque aqui eu já subi 2 centímetros, então já vai dar uma diferença aí de frente e costas. Eu não preciso aplicar essa diferença aqui, não. E aí, vou traçar aqui a minha linha de cintura. Traçar minha linha de cintura. A minha medida de cintura é 17 e eu vou botar mais 3 para pence. Então, deu 20 no total, aqui as duas marcações. Vou fechar minha lateral. E vou desenhar a minha pence de cintura.
Como eu ia falar naquela hora, a cintura das costas, a pence de cintura não tem o busto como guia, né? Então basta você encontrar a metade da sua cintura, a metade sem a pence, tá? Então a minha metade de 17 é 8,5, né? Então vou marcar aqui 8,5. E aqui na linha da cava eu também vou marcar esse mesmo 8,5. E aí vou traçar aqui a linha de apoio para cava ou para pence. Eu botei 3 centímetros de acréscimo, então vou dividir, botar 1,5 aqui para cada lado. E o ápice da minha pence vai ser a cava, a linha da cava. Esse é meu guia. Você pode diminuir essa cava das costas se você quiser, tá? Mas para base a gente usa a cava como guia. E pronto, a base das costas já está pronta. A da frente dá um pouquinho mais de trabalho por causa das pences. Então agora para recortar, novamente você dobra a sua pence, você fecha ela. Aí só com a pence fechada é que você corta, tá bom? E aí corta todo o resto. Uma coisa que eu precisava ter feito antes de recortar, mas vamos ver se ainda dá para fazer, eu não preciso fazer o vídeo de novo. Eu vou fechar aqui a pence do busto e vou conferir a lateral, se a lateral tá casando. Tá certinho. Mesmo com a pence de busto, como eu só transferi a pence, tá casando. O ombro tá casando, mesmo que eu usei, né, uma como medida para outra, o ombro tá casando também. Então, eu fiz até a conferência de molde, isso é importantíssimo, tá? Então, eu tenho aqui base, frente, 2 pences, e aqui base, costas. Depois que você testar essa base, o bom é você fazer uma peça piloto com ela, né? Pega o algodão cru, aí faz exatamente isso aqui, né? No tecido. E aí você vê se precisa fazer alguma correção de acordo com o seu corpo. E aí, se você achar mais prático, você pode passar essas bases por um papel cartão, para você não precisar ficar fazendo a base toda hora. Você pega a sua base com um papel mais durinho, mais resistente, copia no papel como se fosse um gabarito, para você se preocupar em fazer só as interpretações de modelo, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, com essa base aqui, você consegue fazer aquele vestido recortado, que eu terminei a série na aula passada, tá? Então, não tem desculpa. Quer fazer aquele vestido que eu fiz na aula? Pode usar essa base aqui como referência, ok? Então, se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar e curtir. Muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima.